E vamos dar início nesse domingo, palavra sobre a família. Então você vai encontrar nas mídias sociais esse nosso tema, escrito Vencendo as Crises e as Mudanças na Família. A imagem está em branco aqui, você não vai conseguir ler, mas no teu celular, no computador, você tem ali a data e o tema dos próximos 3 domingos. E se você acompanhar, você vai ver que cada domingo nós vamos falar sobre uma etapa da família. Hoje nós vamos iniciar com os jovens solteiros e os novos casais. Nos jovens, depois nós vamos falar sobre os pais com filhos pequenos, falar com os pais que estão dando tchau para os seus filhos para a faculdade, mudando para fora ou casando, e por assim dizer, a última etapa dos adultos, vovô, da vovó, também na terceira idade, melhor idade, velhice. Tem gente que não gosta dessa palavra, né? Mas ela é técnica, faz parte, e você escolhe qual frase você gosta mais. Então são esses temas que estão ali, e vencendo as crises e as mudanças na família. Por que esse nome? Porque, irmãos, tem esses desenhos aqui para nos ajudar na ilustração. O jovem solteiro, o jovem recém-casado, mas não tem filho, todo romântico, coraçãozinho, e aqui já tem uns peraltinha pulando na cacunda do pai. E a dificuldade não está muitas vezes durante o período, e sim nas transições do período da juventude, da solteirice para casar. Aí essa pessoa casa, tem problema no casamento já de cara, e aí quando chegam os filhos, parece que os filhos atrapalham o casamento. Talvez você tenha encontrado até alguma literatura, falou assim, até que os filhos nos separem. Já viram esse livro, esses comentários assim? Por que até que os filhos nos separem? Porque não estão muito bem casados. Aí depois casa, tem problema com os filhos, e aí problemas diversos com os filhos pequenos, na educação, na formação. Aí os filhos rebeldes, etc. Uns vão embora antes de se formar, outros casam cedo, e aquela fase do filho pequeno não é preparado para sair de casa. Não amadurecem os filhos. E depois, você não está vendo o filho na próxima etapa, porque o filho aqui, ó, é o mesmo do de cima, ele já é um jovem solteiro, certo? O filho, esse filho que está saindo de casa ou se casando, é o mesmo lado de cima, e está andando meu slide à toa. Vai devagar, Cador. E aqui então esses pais que estavam aqui com os filhos adultos, agora os pais estão envelhecendo. Entende? Então, irmãos, a dificuldade maior para as famílias não é a fase, e sim as transições. Então, por isso que nós vamos vencer as crises e as mudanças na família, as transições. E nós temos o texto bíblico para nos ajudar com essa caminhada. Mas antes disso eu quero trazer um pouquinho de alguns conceitos de família, porque quando se fala de família para nós, o que vem na tua mente sobre família? Tem um livro chamado Deus, Casamento e Família. Esse eu recomendo, usei ele nos meus estudos. Ele é muito bíblico. Ele não é só a teoria de família, sociologia, psicologia, ele vai muito no texto bíblico. E ele tem uma definição de família assim: um homem e uma mulher unidos em matrimônio, salvo no caso de morte de um cônjuge, mas, em geral, filhos naturais ou adotivos, e de modo secundário, qualquer outra pessoa com parentesco
consanguíneo, uma avó, um avô que more junto, um tio, uma tia, um neto e etc. Então essa é a família. Você vê que está bem aquela família tradicional, pai, mãe, filhos, aí ele acrescenta o filho adotivo ou um parente que more junto, bem próximo do que a gente conhece do que é Bíblia. Mas esse é eu chamo de o principal estudioso sobre família, chama Jorge Maldonado. A esposa dele também escreve sobre família. Ele dá uma ideia contemporânea das nossas famílias. Porque eu daqui do púlpito estou olhando nossa igreja e eu estou vendo família de tudo quanto é jeito. Tem uma família paizinho, mamãezinha, filhinho. Tem uma família vovó, filhinho, netinha. Tenho família de viúvo, estou vendo família divorciada, estou vendo família de 2 casalzinhos de idoso, estou vendo casal recasado, estou vendo família que só tem de tudo quanto é jeito. Casado na velhice, tem tudo. E na nossa igreja, você vê que interessante? E esse estudioso, ele já contempla essas mudanças. As formas de organização familiar evoluem com o tempo. Não podemos estabelecer uma definição universal e normativa de família. Tampouco podemos aplicar de maneira indiscriminada as formas culturais de organização familiar dos tempos bíblicos às mais complexas relações familiares do nosso tempo. E em um outro momento do seu livro ele fala: a família transcende a nós mesmos e tem sua origem no próprio Deus. Ele é um estudioso da família, cristão, certo? Psicólogo, mestre, PhD. Ele tem as suas bases cristãs e ele fala que não dá para fechar um modelo. Se você olhar para a Bíblia, você vê o que Deus criou, mas você não vê um modelo, porque no decorrer da história a família se mutaciona sozinha. Ela se muda. Ela muda. O que não muda são os princípios. Ela se mutaciona nessas fases, nessas complicações que a vida vai nos dando, mas não nos seus princípios. Por exemplo, o princípio da monogamia é um princípio de Deus, certo? São princípios para a família que não muda. Princípios da heterossexualidade, homem e mulher. Amém? São princípios que não vai mudar. Então, casamento sim, como outro escritor, é um homem e uma mulher unidos em matrimônio. Isso qualquer estudioso cristão vai concordar, porque é fundamento de Deus. E Deus, como o próprio Maldonado disse, transcende, vem de Deus. E é essa nossa base, junto à base bíblica com a base sociológica do nosso mundo. Não dá para entender uma família diferente. A família padrão, não existe família padrão. Existem princípios que a gente pode seguir. Fazendo um histórico antes de a gente entrar no texto bíblico, o que a Bíblia fala um pouco de família? Antigamente, no texto do Velho Testamento, patriarcal, onde centrada a autoridade do pai, autoridade pesada, às vezes até vendia os filhos como escravos, um negócio meio pesado. Família estendida, isso aqui é muito legal estudar sobre esse assunto. O que é a família estendida? Não é só aquele grupinho que mora debaixo do mesmo teto, mas é o tio que mora longe, o avô, o bisavô que já morreu, tataravô, tudo isso é estendido. A família grande, aquela família que
se reúne no dia do casamento, na festa do filho, tem mais de 100 convidados. Isso é a família estendida. Engraçado. É isso aí, ó. Mas a família do Antigo Testamento era um negócio maluco. Você não já ouviu, abriu tua Bíblia e falou tribo de Israel? Tribo de Dan, tribo de não sei o que. Você fala, que é tribo? Na Bíblia tinha índio. Lá existe a nação de Israel, que foi dividida em 12 tribos, 12 grupos filhos de Jacó. Não é verdade, irmãos? Desse grupo dos filhos de Jacó, tinha um clã, um grupo um pouco menor, porque geograficamente uma tribo era muito grande, muito extenso. Tinha grupos menores e tinha família ou casa. Esse texto que divide a família assim, é muito claro naquele texto que fala lá da capa de Acã. Abra aquele texto lá e você vai ver que fala muito assim que ele foi pesquisando em qual tribo que estava o pecado, em qual clã que caiu o pecado, em qual família, depois em qual indivíduo. E achou Acã. Aquele texto é bem usado para demonstrar esse formato. Então, quando se fala de família para o povo de Israel, ele entende família não só o que mora na casa, mas toda a tribo, todo o clã e todo o povo de Israel. Eles são uma família. Bonito isso, né? Uma só família. Tem gente que se casa hoje e não quer saber da família do marido, da esposa. A gente casa não é com o indivíduo, é com a família inteira. Olha lá o texto, Josué 7,14. Apresentam-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolheu virá à frente. Um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente. Uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente. Um homem de cada vez. Está aí bem diferenciado. No Novo Testamento, o conceito patriarcal, o papai que manda, que dá as regras, que dita, ainda está valendo. Mas a gente já encontra, além da extensão da família, a família nuclear, que é aquela que mora debaixo do teto. A gente vê muitos textos, José e Maria, Jesus, é família. Mas, oh meu Deus, já foi tudo. Aperta de novo aí para mim, Gui. Esse mouse aqui está desandando. Dá um F5 de novo lá, isso. Eu dou um toquinho, ele anda muito. Olha lá, foi. Misericórdia. Ô Gui, você não quer fazer para mim? Família, eu não vou mexer no controle aqui não. José e Maria, a família de Lázaro e as suas irmãs. Olha o modelo de família. 3 irmãos morando debaixo do mesmo teto. Que família doida é essa? Ué, perderam os pais, já foi para a glória. Família, 3 irmãos morando junto. Mas era uma casa, um lar. Então a Bíblia no Novo Testamento sempre fala do núcleo, mas também da estendida. Pedro foi orar lá, né, com a presença da sogra dentro da casa. Olha a vovó junto com os filhos, com o genro, né, com a nora no caso, né, a sogra de Pedro e o genro Pedrão. Passou? E aí passa também esse e passa próximo. Essa, irmãos, é uma genealogia do que nós vamos estudar em todo o nosso estudo nos próximos domingos. Olha o que é uma família estendida para o povo de Israel. Os preto quadradinhos são os homens, as bolinhas vermelhas são as mulheres. O texto fala de Gênesis, Taré, pai de Abraão. Acompanha a minha luzinha vermelha, certo? Ele casou com Sara, que era meia irmã dele por parte de pai, e teve um caso conjugal também lá, o rolo da Agar. Desse casamento com Sara nasceu Isaac, e da estripulia de Agar nasceu
Ismael. Certo? Acompanhou aí? Eu não posso usar meu controle que ele desaparece. Ô Gui, eu não vou olhar pro telão aí não, tá? Me ajuda aí. Para lá no mapa lá. Volta, vai voltando. Aí. Volta. Aí. E aqui, ó, de Isaac, segue a minha linha aqui, que vem casar com Rebeca. Quem é Rebeca? Rebeca é filha de Betuel, que é filha aqui, ó, da família de Taré também. Tudo casado com a mesma família, né? Então, ô Gui, me ajuda, meu irmão, vamos lá. Tá feia a coisa. Esse meu controle não tá me ajudando não. Aí. E aqui depois de Rebeca com Isaac, nasce a dupla, os gêmeos, o Jacó, e de Jacó com Raquel, José. Ok? Qual que é a história de Sara? Fala, seu filho Isaac, filho, vai buscar uma mulher, o empregado Abraão, vai buscar lá na terra, né, do teu parente, ok? E aí, Jacó também, vai buscar lá na terra, fechando parentesco. Olha que família grande, bonita, né? Você fecha toda a história aí dos patriarcas nessa única família. Deus escolheu uma família. Deus cuidou dessa família. Muito legal esse mapinha aí, ok? Vamos falar agora de texto. Então eu vou usar toda a história dessa família, de Abraão até José. Abraão, Isaac, Jacó e o Zezinho. Vamos correr? Nosso texto é Gênesis 24, 1 e 4. Gênesis 24, 1 e 4. Para a gente falar então do assunto dos jovens solteiros, se preparando também para o casamento. Estes jovens são jovens adultos. Os jovens crianças nós vamos tratar junto com os pais. Agora nós estamos falando de jovens solteiros. Jovens adultos solteiros. Gênesis 24, de 1 a 4. Eu vou ler o meu texto aqui. A tradução do telão está com a NVI. Eu vou ler no Almeida aqui. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão aos seus mais antigos servos da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo o Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito, mas irás à minha parentela, aos parentes estendidos, e daí tomarás esposa para Isaque, o meu filhinho. Ok? Irmãos, nesse texto a gente vê Abraão tomando a iniciativa: tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, não tomarás para meu filho. Abraão estava cuidando para que os seus filhos não se casassem, seu filho, com aquelas estrangeiras, mas ficassem entre seus parentes. O outro texto, ai Gui, eu estou mexendo aqui, volta, tenta voltar para mim. O outro texto, de 24, de 63 a 67, diz assim: certa tarde saiu ao caminho para meditar, ao erguer os olhos viu que se aproximava camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu a Isaque, aquela cena romântica, o namorado correndo atrás assim, namorado, meio em câmera lenta do cinema assim, ó, aquelas perninhas assim que vai assim, ó, né? Aí se encontra assim, pá, aqueles fogos estouram, aquela coisa mais linda.
Cena de cinema. Rebeca também ergueu os olhos e viu a Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Ele responde, né? É o meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Ai, que vergonha. Ai, deixa eu cobrir que ele não pode me ver. Tão legal. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Olha, eu fui lá e contei, e joguei o camelo para pedir para dar água. A mulher veio, serviu os camelos, tudo. Essa mulher aí é boa, viu, Isaque? Boa, pode casar com ela. Aí então Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Slide. Espaço, Gui. Passa aí para mim, campeão. Pronto. Essa frase é importante nesse texto, irmãos. Nós estamos falando da vida do solteiro. E aí, nós vamos entender aqui que quando Isaque foi casar com Rebeca e se encontrou, ali no nosso telão está a parte que eu não grifei, que está e amou. Sim, amou. Graças a Deus por isso. Projeto de Deus. Mas no aspecto familiar a gente tem que observar o que está grifado, que Isaque levou Rebeca para a tenda da sua mãe. E tomou ela como mulher. E Isaque foi consolado após a morte de sua mãe, só depois que ele casou e se deitou com Rebeca, que o fiotão foi consolado da tristeza da mamãe. Passou? Então, irmãos, dentro do texto, olhando o jovem solteiro Isaque, nós temos que ver alguns princípios para essa fase da família, que é aceitar as responsabilidades emocionais e financeiras. Pai e mãe, você tem que olhar para o teu filhão grandão, 18, 19, 20, 21, 25 anos, depende, para nós passou dos 20 e pouco, esse menino tem que estar produzindo. Passou. Que é o seguinte: somente após a morte de Sara é que Abraão toma a iniciativa de buscar mulher para seu filho Isaque. A gente percebe que esse menino, até a morte de sua mamãe, era aquele bebezão da mamãe. Já viu filha, mãe, que gruda nesse menino? Às vezes descamoteia, às vezes, não é o caso do Isaque. Mas aquela mãe que adula esse meninão, olha, irmão, não é por nada não, quando eu olho esse texto, eu vejo assim, que bom que Sara foi. Que se essa mulher fica viva enquanto Isaque casa, olha, eu tinha dó da Rebeca, dessa mulher atormentando esse casório. Porque se essa mãe grudada nesse filho desse jeito, depois que casa, olha, ia ter dó da Rebeca, porque o bebezão ia grudar demais na mãe. E aí o pai só toma a iniciativa e fala: meu filho, agora o que eu faço com esse marmanjo dentro de casa? Eu não tenho como cuidar. A mãe que cuidava desse menino, agora tem que arranjar outra mulher para ele. A ponto do menino ser consolado quando ele coloca a Rebeca no lugar da mãe. A ponto de deitar com ela na cama da mãe. Psicologicamente isso é muito significativo. Os estudiosos falam que Isaque coloca a Rebeca emocionalmente no lugar de Sara. Estranho isso. Emocionalmente, Isaque coloca a Rebeca no lugar de Sara. É uma mãe substituta. Ele não quer para si uma mulher, ele quer uma mãe. Estranho. Complicado. Ele não casa, ele pega uma nova mãe para ele. Passou? A ponto dele ter isso no grifa texto ali, está 40 anos. Esse menino não caçou mulher antes dos 40, olha. Seguinte, Isaque ao se casar com Rebeca foi ter as núpcias, é esse texto que nós falamos. Pode passar. Então aqui tem alguns pontos para nós, na maturidade desse meninão, dessa meninona que está crescendo em casa. Diferenciar-se da família de origem.
Os pais têm que criar os filhos para eles se amadurecer e crescer, tomar sua identidade, picar mula na próxima fase, certo? Então ele tem que começar a diferenciar, criar uma identidade. Os filhos devem se separar dos pais e ter um equilíbrio emocional, saudável, com identidade própria. Cortar o cordão umbilical aos poucos. Os pais, muitas vezes, as mães, principalmente mãe, têm dificuldade de cortar o umbilical de filho. E às vezes gruda muito, muito, muito. E eu tenho dó desses filhos. Desenvolvimento do relacionamento íntimo com adultos iguais. Preparar os filhos. Está vendo que o problema é com os pais, né? A gente está dando dica ali para os pais, não é nem para os filhos. Preparar os filhos para ter uma conversa entre adultos. O filho cresceu, não é mais o nenezinho da mamãe. Maturidade. Como que você conversa, pai, com seu filho? Já passou dos 15 anos, você já fez festa da tua menina de 15 anos e chamou na festa, minha filha cresceu, é a moça. No dia seguinte é minha filhinha. Fez a festa de 15 anos e no outro dia é minha filhinha. Ué, mas você me chamou de moça ontem, pai? Que conversa meio tonta é essa? Cresceu ou não cresceu? É filhinha ou não é filhinha? Então, cresceu. E o pai tem que começar a ter uma conversa com os filhos de adulto para adulto. Esse cara já fez 20. Esse rapaz já fez 25 anos. Não é mais menor de idade até, né? Já é um maior de idade, já tem carro. Tem que começar a adquirir seus bens, a lutar pela vida profissional e financeira, que é o próximo, estabelecer o eu com relação ao trabalho e independência financeira. Pais, não façam tudo pelos vossos filhos. Eles têm que aprender a quebrar um pouco a cara, aprender a amadurecer. Essa é a alegria do pai, ver o sucesso na vida dos filhos. Mas o pai ama tanto o filho, que esse filhinho é meu, debaixo das asinhas da mãe. E esse filho não vai aprender a voar. Ele tem que... O trabalho da fase da solteirice do filho, vamos dizer assim, é preparar para a próxima. É preparar para a próxima. O pai sempre tem que estar pensando em preparar o filho para ser um ótimo marido, uma ótima esposa. Pai, prepara para a fase seguinte. Passa. Escolha do cônjuge, uma decisão familiar. Quem estava na escola dominical, antecipei esse assunto. Passa. Tinha Esaú, gente, 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha, não estou lendo, Beri, o Hitita, e também Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. No ponto 2, quero falar sobre escolha de namorado, namorada, marido e esposa. Uma coisa que muitos jovens brigam. E aqui o assunto agora para os jovens. Quem escolhe sou eu, namorado é meu, marido é minha, namorada é minha. Mas se você escolher uma tranqueira, você... depois para colocar lá no almoço em família, como vai ficar o relacionamento com o vô e com a avó? Então eu falo para os jovens, Esaú foi escolher namorada entre as estrangeiras, coisa que o israelita não fazia, era dentro da família, dentro do próprio clã, dentro da própria tribo. Às vezes nem era da mesma tribo, mas não era do mesmo clã, não podia, tinha que ser dentro do mesmo clã. Interessante, mesmo sendo povo de Israel, mesma tribo, mas eles diferenciavam os clãs. Se o pai dissesse não, não. E aí tinha Esaú 40 anos também, dando trabalho, casando com quem a mãe não queria. E olha a frase, elas amarguravam a vida de Isaac e de Rebeca. Filhos, vocês querem trazer amargura para o coração da mãe e do pai? Enquanto namorado, namorada, que o pai e a mãe não gostem. Pensa aí, ser pai e mãe. Você já sofreu com namorado de filho e filha? Dá amargura, né? Dor no peito. Tem irmãos na igreja que já me contaram isso. Pastor, que fase terrível.
Tem uma sobrinha minha que já arranjou um namoradinho que meu cunhado sofreu. Falou, oh meu Deus, quando que essa menina vai abrir os olhos e largar assim, tranqueira? Orando, pondo o joelho no chão, porque... Aí filho não pede opinião pro pai, pra mãe. Eu casei com a Dani com 28. Fui o filho que casou com maior idade. Meu irmão mais velho com 21, o mais novo com 24 e eu casei com 28 na minha casa. Eu com 28 anos, sentei no sofá de casa e falei, mãe, o que a senhora acha da Dani? Posso deixar o assunto ficar mais sério? Entende? Porque como que eu ia casar com uma mulher que a minha mãe não ia com a cara dela? Se minha mãe não quisesse. Entende? É isso aí. Ah, mas quem escolhe o seu... você pode até escolher, mas leva o assunto para o pai e para a mãe para ver se tem o aval, se está tudo bem, se concorda. Próximo. Esse é o assunto, ó. Escolher por mulher Judite. Elas amarguravam. Pode passar por causa do amarelo. Então Rebeca disse a Isaac, estou desgostosa da vida por causa destas mulheres hititas. Se Jacó, o texto de cima é Esaú, de baixo é Jacó. Se Jacó escolher entre as mulheres desta terra e entre as mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Está vendo a amargura da mãe? A mãe está amargurada a ponto de estar desgostosa com a vida. Pensa nisso, filho. Se é isso que você quer para a tua casa, para a tua família, passa. Escolha do cônjuge passou. Então Isaac chamou a Jacó de sua bênção, deu sua bênção e lhe ordenou, não se case com a mulher cananeia, vá para Dan-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Casou com a prima. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que Ele dê a você e aos seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual viveu estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Passa. Qual é a palavra bonita aí? Obediência a não se casar com as mulheres cananeias. E outra coisa, onde está em azul, que o Deus Todo-Poderoso o abençoe. Casar com a bênção. Isso é bom demais. Mãe e pai, o que você acha do fulano? O que você acha da fulana? Filho, vai e que Deus te abençoe. Os casamentos que eu já celebrei, eu chamo a família de um lado, se tiver os pais, a mãe, de preferência a gente chama, avô, responsável. O outro lado, vamos pôr a mão na cabeça desses moços, dessa moça, e vamos orar e pedir a bênção. E agora aqui é uma família estendida. É a união de duas famílias que agora vira uma grande família estendida. Isso é bom demais, gente, é bênção. Bênção da família, dos pais abençoando os filhos. Eu já vi pai que não foi em casamento de filho, só porque foi em igreja diferente. Pai que não foi em casamento de filho, porque não concordava com o genro, não concordava com a nora. Não abençoou aquele negócio, aquele relacionamento. Aquela nova família não nasceu, não por causa da maldição, mas perdeu de ter uma bênção. Não foi abençoado. Não estou dizendo que foi amaldiçoado, mas também não foi abençoado. Perdeu uma palavra profética de bênção. Então, filhos que nos ouvem, quem está nos ouvindo pelo vídeo, consulta. Esse negócio de filho não ouvir mãe é comum, eu já fui filho assim. Teve uma namoradinha minha que a mãe falava, filho, não vai dar certo. Eu falei, dá mãe, não sei o que, o negócio desandou, só foi tribulação. Casei com aquela que a mamãe concordou. Chique. Entendeu? Eu recebi essa bênção. Eu recebi. Meus pais me abençoaram.
E eu vejo isso muito bom. Olha a bênção que Isaac deu a Jacó. Passa. Vai. Comprometido com uma nova família. Então nós falamos dos solteiros que estão se preparando para casar. Agora o fulano casou. Certo? Agora está casado. Então nós vamos falar sobre o jovem casal. Comprometido com uma nova família, o casal. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. Esse é um texto fantástico, fabuloso, base para o casamento. Marcos 10, 7. Nós estamos falando de Velho Testamento? Não, eu estou falando de um princípio bíblico. Deixará. Passou? Então Isaac chamou a Jacó, deu a sua bênção, olha que importante, e lhe ordenou: não se case com a mulher cananeia. Vá, meu filho, some da minha presença, suma daqui, e vá a Padã Arã e a casa de Betuel. Sai que eu não quero mais irmãos casado novo debaixo da minha casa, não. Some daqui. Gênesis 28, 1. Essa é a nossa família do nosso estudo. Vá a Padã Arã e vai buscar lá. Amém? Passou. Agora o jovem não está mais da guarda dos pais, ou vivendo como um solteiro sozinho, ou numa república de estudantes. Essa palavra república na minha cabeça tem um conceito. Uma vez eu falando com alguns jovens, república é meio assim, coisa de bagunça, orgia de jovem. Eu fiquei meio preocupado com essa... É que eu não encontrei outra palavra. Na minha cabeça, república é casa de estudante, onde o estudante mora. Mais uma vez eu escutei um jovem falando que essa palavra república é quando nessa casa de estudante só tem bagunça. No meu conceito não. Mas eu ouvi uns comentários sobre essa evolução negativa da palavra. Ou viventar. Agora é marido e mulher, casal, uma nova família, um novo lar com novas regras. Gente, juntou dois diferentes no mesmo lugar, debaixo do mesmo teto. Aquele filhinho da mamãe, se continuar o filhinho da mamãe, se casar com uma mulher sangue quente, vai dar treta. Se casar com uma mulher nervosa, né? Uma vez eu vi meu irmão mais velho, o meu irmão cresceu bastante naquele estirão que fala da adolescência. Meu irmão chamando Ricardo, na época os colegas de colegial chamavam ele de Ricardão. E a minha mãe entrou na escola. Um dia queria falar com ele. Oi, por favor, o Ricardinho está aí. Ricardinho, tem Ricardinho aqui não. Os alunos, os amigos chamavam de Ricardão, a mamãe chamando de Ricardinho. Ai, minha coisa amiga. Agora é marido, já é adulto, já é casado, tem outra família. Outras regras, novos costumes vão ser gerados. Eu costumo dizer que os costumes familiares se rompem, os costumes, e criam novos costumes. Porque não dá para... acaba se misturando e essa nova química vira uma outra substância. Eu gosto de brincar muito com a história que tem lá em casa, eu e a Dani, a história do estrogonofe. Mamãe sempre fazia um estrogonofe com um caldinho mais grosso, deixava bastante creme de leite, não sei se tinha maisena, que era o negócio, ficava um estrogonofe grosso. Aí eu caso com dona Daniela, de repente a Daniela faz um estrogonofe, parecia uma sopa de ralo. Falei, que negócio é esse aqui? Explica. É para rir não, é para chorar. Ela falou, não é o estrogonofe da sua mãe, agora é o meu. Falei, eita lasqueira. Irmão, o estrogonofe da mamãe acabou, irmão. Já é, Elvis. Se você quiser comer o estrogonofe da mamãe, vai ter que ir na casa da mamãe. Não tem jeito.
é nova, novo comida, novo tempero. E por favor, aos homens, nunca compara a sua mulher com a sua mãe, pelo amor de Deus. Porque a tua mulher não é a sua mãe. E não faça essa comparação que a mulher vai ficar uma onça, se já não for. Não está mais a guarda dos pais, é novo, irmão. Já era, juventude, passou. Agora o novo casal deverá fortalecer as relações com a nova família extensa do seu cônjuge, tios, avós, primos, cunhados. Tem casal que é casadinho novo e quer viver a lua de mel o resto da vida. Amém, que o fogo dure. Mas irmãos, tem família. Você vai ter que ir na casa do vô dela, não é só no seu vô. Você vai ter que ir na casa do sogro, da sogra, não é só do seu papai e da sua mamãe. É o ano novo na casa de um, e é o Natal com uma família, ano novo com a outra. Rachou, irmão. Esquece. Você vai ter que dividir um pouquinho para cada um. Um pouquinho na casa do papai, um pouquinho na casa da sogrinha. Esse negócio só de um lado, olha, vai dar treta. Você tem que dividir um pouquinho, porque a tua família aumentou. Você não casou só com a fulana, você casou com o pai dela também, com a mãe dela também, com os cunhados, casou com todo mundo. E você tem que dividir o tempo agora das viagens, das férias, com o tio, com a avó, do marido, cunhado, com a sogra, com todo mundo. É esse povo que vai na festa de aniversário dos seus filhos, vai todo mundo. Os seus tios, seu avô, sua avó, e os tios do marido e da mulher também vão. Vai todo mundo. A família ficou estendida de repente, por causa de um casório, dobrou a família. Então, você tem que ter relacionamento com a família estendida. Se você não escolher direito, se a tua mãe falar, filho, não casa com fulano, por quê? A família dele não presta, filho. A menina até é boa, mas a família vai dar uma treta danada. Casa não, hein? Ô mãe, mas a menina é tão bonita, tão educada, meu filho. Mas já pensou nós tudo comendo junto naquela família, no Natal? Escuta, mamãe, faça o possível. Próximo. Por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. Por que será que a Bíblia pede para o homem sair de casa? Querendo ou não, irmão, dá mais problema com os homens do que com as mulheres. Se as mulheres ficar com a mamãe, dá menos problema. Menos, não estou falando que não dê. Dá também. Os dois caem fora. Mas a mulher com a mamãe dá menos. Certo? O homem, quando o homem fica, é complicado. Coitada da mulher que está nessa situação. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se a sua mulher. Passa. E essa palavra, esse verbo deixará é muito importante. Por quê? Passa. Deixar física, sair de casa, sai mesmo, fora. Deixar emocionalmente, não é que nem o filhinho que levou a mulher para dormir na cama da mãe, consolou com a morte da mãe, tem que... Nem com a mãe morta ele larga a mãe. O Isaac não largou Sara nem depois de morta. Grudou na mãe. Você vê como o grude pega. E deixar financeiramente. Aí, para o brasileiro, para nós é complicado, né? Quantos de vocês têm filho pedindo dinheiro para vocês, pai? Você paga a Unimed de qual filho? Você dá comida, paga o cartão de crédito de qual filho? Presentinho outro é bom. Essa semana eu pedi pro meu pai colocar uns pneuzinhos no carro, né? Filé. Mas meu pai não dá dinheiro todo mês para mim, não. Foi um presente, Sustento é outra coisa. Tem que deixar financeiramente. Pai, é uma vitória ver teu filho se sustentando. Meu filho macho. Olha lá, pagando as contas bonitinho, sustentando. Andando com as próprias pernas, é assim que a gente fala? E fala que isso não é alegria para o pai e para a mãe? A filha também, olha lá, sustentando, pagando as continhas dele, sustentando a mulher, casou, paga as contas. Agora você casa, arranja mulher, arranja filho e pede para o pai e para o vô pagar as contas? Que história é essa? Aparta da mãe,
e do pai, física, emocional e financeira. É deixar mesmo. Você achando que aquele deixar é o quê? Ah, deixa. Não é não, minha filha, deixar é deixar mesmo. Ou vai, ou vai. Tem outra opção não. Ah, pastor, mas eu preciso cuidar da mamãe. Mamãe já é idosa. Mamãe precisa cuidar dela. Verdade. Verdade. Tem que cuidar mesmo. Alguns filhos ou não sai da casa da mãe, ou sai da casa da mãe e leva ela junto. Entende? Isso vai acontecer com algum dos filhos, para cuidar dos pais idosos, adoentados, certo? Isso acontece, tá? O Pedrão não estava com a sogra em casa? Que Jesus curou a gripe da mulher? Estava com a sogra em casa. Normal. São a definição do outro sociólogo lá que falou: tem família que tem tio, tem vó, tem, né, cachorro, periquito, papagaio, hamster, tem tudo em casa. É a família estendida que está lá. Bora! Isaac levou Rebeca para a tenda, que é isso. Gente, Isaac não conseguiu deixar emocionalmente a mãe. Uma dificuldade tremenda, né? Passou. Para meditar, para concluir, vai, Gui. Pais, o que tem feito para que o seu filho ou sua filha trabalhe ou estude, faculdade, curso técnico, para que isso gere neles maturidade e independência financeira? Como você tem educado seu filho? Nós estamos falando de filhos, adolescentes, jovens em casa. Está em casa, está sobre a tua tutela, seu preparo. Como você está preparando o seu filho para isso? Tem que ensinar. Os homens, pais, ensinar seus filhos, homens mais ainda. Ok? Não que as mulheres não tenham, mas eu pego no pé dos pais homens com os filhos homens. Tem que ensinar, tem que cobrar. Esse moleque tem que produzir, tem que trabalhar, tem que ir para frente. Vamos lá. Pais, como tem sido o nível de conversa com os filhos entre dois adultos ou de papai e filhinho? Se a pai já fez 20, 21, 22, 23, 24, 25 anos e ainda a mamãe fala: ô filhinho, vai tomar tetê para dormir? Complicado, né? Então os pais têm que buscar falar com esse filho, já é adulto, já é um jovem que está prosperando financeiramente, emocionalmente. Falar de adulto, filho adulto, conversa de dois homens. O nível aumentou, seriedade, falando sobre sexo, falando sobre gravidez no namoro. Rapaz, conversa grosso. De homem para homem. O pai não precisa ficar mais de joelho para falar com o filho pequeno e nada disso. Dois adultos aqui, filho, vamos falar aqui, ó. Vamos conversar. A mulher, a mãe com a sua filha. E aí, a menina vai entrar nesse casamento sem saber as coisas? Quem que vai ensinar para sua filha como é que é a vida de casamento? As revistas, os filmes, a manicure, as amigas da internet? Quem vai ensinar sobre sexualidade para você? A escola? Meu Deus, para. Deixa para a escola ensinar não. Ensina em casa, conforme a palavra de Deus. Tua filha já cresceu, é jovem, passou 16, 17 anos, tem que conversar sobre sexo direito com essa menina. Vai deixar as amigas doutrinar? Vamos conversar de adulto aqui, ó. O negócio é o seguinte: fala sério, papo maduro. Fala de menininha, não, minha filhinha, princesinha, você é um anjinho. Aí vai ver, anjinho não faz sexo não, irmão. Então você nem precisa se preocupar com a tua filha anjinho, que anjo não faz sexo. Não, se preocupe assim. Pastor Cláudio Duarte, no tempo brinca, o negócio é o seguinte: o hormônio não se converte. Não brinca com esse negócio não. Você que já foi jovem, solteiro, né? Esse negócio de namorar debaixo de cobertor assistindo filme, passa frio, treme, mas não usa cobertor, essa desgrama.
Namorado não se dá maior debaixo de cobertor, nem a pau, Juvenal. Vem com esse negócio não. Eu conheço essa história, já tive que lutar muito com a campadrenta com esse negócio, né? Pois bem, conversa grosso com o filho e com a filha. Papo de adulto. Ah, pai, mas não dá para conversar na minha vida. Não, você tem que, é culpa tua. Fala grosso que ela aprende. Vamos lá, 3 para terminar. Pais, vocês têm tido participação na escolha dos namorados, namoradas? Falta uma melhor conversa ou abertura para ela. Tem pai que nem conversa sobre sexo, namorado, namorada. Ou porque tem vergonha, ou porque não sabe, ou porque deixa liberar demais. Então nem é liberado demais e nem é vergonha demais. São assuntos que têm que ser tratados. Ô filho, beleza, beleza. Ó, gostei de namorar, não. Ô mãe, vamos conversar. Assunto conversado. Agora, se o pai e a mãe nunca teve assunto bom, nunca conversou, nunca dialogou, chegar no dia de escolher o namorado, o marido, vai querer discutir, o pai e o moleque vai falar: o que você está intrometendo na minha vida? Você nunca deu palpite, vai dar palpite agora? Não adianta. Então isso tem que ser, esse nível de papo, de namorado, de sexualidade, vai ter que sendo, você vai ter que construir esse relacionamento com o filho e com a filha. Para o dia que você quiser colher fruto desse relacionamento, você poder dar palpite. Como você vai dar palpite numa coisa que você não faz parte? Né? Filho não é boi largado no pasto, não. É boi confinado. É boi confinado. Educado ali, rédea curta. Filho não é boi largado no pasto, não. É boi largado no pasto depois que casou. Aí você joga pro pasto do vizinho e vai pro outro pasto. Mas filho em casa é boi confinado. É aqui, ó. Rédea curta. Então nós temos que conversar. Porque senão não vai dar para conversar. Falar. Os pais têm muita dificuldade de falar de sexualidade com os filhos. Na minha casa, nós não tivemos esse problema, eu, os pais. Se eu falar do costume da minha família, não é modelo para ninguém. Por exemplo, casando com Dani. Como que era a conversa de namorado lá na tua casa? Não conversava lá, não. Na minha casa era um trupé. Meu Deus do céu. Falava de tudo, sobre tudo, a qualquer momento. Né? Nós não tínhamos conversa e pudor assim de falar nada. Era muito aberto, muito franco. Irmãos, tenha conversa franca com vossos filhos. Mas vá fazendo isso. Ok? Amém? Fechou, né, Gui?